Olá, meus amigos, e bem-vindos ao Desabafos com Café. Hoje nós temos algumas histórias interessantes de vingança e outras de funcionários que simplesmente fizeram o que foram pedido ou mandados e as consequências foram desastrosas. Não para os nossos guerreiros, mas sim para a empresa ou para algum chefe babaca dessa empresa. A nossa primeira história é: você quer o servidor fora do ar em horário comercial? Então tá bom. Trabalhei com TI em uma empresa de logística de médio porte. O galpão funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas o escritório corporativo era de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu era responsável por manter o servidor interno que cuidava de tudo, das folhas de pagamento, controle de estoque, emissão de etiquetas de envio, praticamente o coração de toda a operação. Na segunda de manhã, recebo um e-mail de uma chefona, vamos chamá-la de Kátia, exigindo que eu desligasse o servidor imediatamente para fazer manutenção. Só que eu já tinha agendado essa mesma manutenção para domingo à noite. Mandei 3 comunicados e ninguém reclamou. Mas claro, Kátia não leu nada e agora queria que fosse feito no horário que ela queria. Nisso, respondi: se eu desligar o servidor agora, vai parar temporariamente o sistema de envios, o estoque, o ponto eletrônico e o processamento da folha. Confirma que é isso mesmo que deseja? Ao que Kátia responde: sim, você deve trabalhar de acordo com a minha agenda. Faça agora. Beleza, não vou fazer nada além de cumprir. Avisei o gerente do galpão que o sistema ficaria fora do ar por ordem da Kátia e desliguei tudo às 10h30 em ponto. Em 15 minutos, o escritório virou um pandemônio. Ninguém conseguia bater ponto, imprimir etiquetas, rastrear envios ou verificar estoque. O telefone não parava. O diretor financeiro entrou no meu escritório gritando, querendo saber o que estava acontecendo. Mostrei a ele a troca de e-mails. Menos de meia hora depois, Kátia apareceu vermelha, berrando na minha sala. Mantive a calma, apontei que ela tinha aprovado o desligamento por escrito, apesar dos envios. Até me ofereci para restaurar antes, mas lembrei que ia levar tempo para reiniciar tudo e verificar erros do desligamento forçado. E quais as consequências? Sim, tiveram consequências. Naquela mesma tarde, Kátia foi chamada para uma reunião com o diretor de operações e o diretor financeiro. Pelo que eu vi, não terminou nada bem para ela. Depois disso, qualquer pedido urgente de TI da gerência passou a ter que passar por um processo de mudança com várias aprovações. E eu recebi um bônus no próximo pagamento por ter lidado com o caos de forma profissional. Moral da história: às vezes, a melhor forma de ensinar alguém o porquê de existirem procedimentos é deixar essa pessoa quebrar um deles. Mas só uma vez. Pessoal, às vezes é melhor a gente simplesmente obedecer a ordem da chefia, mas deixar tudo gravado por mensagem, por texto, o que der, né? Porque se o nosso autor aqui não tivesse feito nada disso, quem teria se ferrado era ele mesmo, né? Não a supervisora Kátia lá. E agora para nossa segunda história, com o título: meus pais me rastreavam 24 horas por dia porque sou mulher. Então, mudei minha localização com a ajuda de uma amiga e eles chamaram a polícia. Tenho 19 anos e morava com meus pais, que mantinham meu celular rastreado o tempo todo. Se a bateria acabava ou eu demorava a responder, era um pânico geral. Já meu irmão podia sumir por horas que ninguém ligava. A diferença de tratamento era gritante. Um fim de semana eu simplesmente cansei. Não queria brigar, só queria algumas horas de paz. Uma amiga me ajudou a mascarar minha localização por um tempo. Nada suspeito, só queria privacidade. Saí para tomar um café, caminhar e deixei o celular carregando em casa. Foi a primeira vez em muito tempo que realmente relaxei. Algumas horas depois, minha mãe entrou em surto, ligou para o meu irmão e em seguida chamou a polícia dizendo que eu estava desaparecida. 2 policiais apareceram na porta me procurando. Vergonhoso? Muito. Estressante? Com certeza. Mas valeu a pena. Ver meus pais tentando explicar para os policiais que me rastreavam 24 horas por dia foi quase que libertador. Os policiais fizeram algumas perguntas diretas sobre limites e privacidade que eles não conseguiram rebater na frente de estranhos. Depois dessa visita constrangedora, meus pais tiraram o app de rastreamento do meu celular e, pela primeira vez, ouviram quando eu disse que precisava de confiança e espaço. Meu irmão ainda tem mais liberdade do que eu, mas pelo menos o controle sufocante acabou. Recomendo envolver a polícia como estratégia? Nem de longe. Foi tenso demais. Mas, no meu caso, aquela cena foi o único jeito deles perceberem que estavam ultrapassando todos os limites. Pequenas vinganças, grandes resultados. Finalmente consigo respirar em paz. Pô, esse negócio dos pais ficarem controlando a menina só pra ela ser mulher é sacanagem, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. Ainda mais que ela já tem 19 anos, pode se cuidar. Pode mandar mensagem, tentar ligar, né? Ficar preocupado com a filha, com os filhos. É parte importante de ser pai e mãe, né? Mas não desse jeito controlador ao extremo assim também. E agora o nosso próximo relato é uma história de uma situação que, pelo menos eu,
quando era criança, odiava fazer na escola porque eu não gostava de apresentar. E depois na faculdade, eu odiava fazer porque ninguém do grupo costumava ajudar muito. São os famigerados trabalhos em grupo. E começa com o título: façam todo o trabalho sozinhos ou levem 0. No ensino médio, eu fazia parte de uma aula de ciências em que eu ia muito bem. Era o melhor da turma e tirava quase 10 em todas as provas e trabalhos. O professor deu um projeto grande em grupo que levaria mais ou menos uma semana para fazer, em equipes de 4 alunos. As turmas foram formadas aleatoriamente e, para azar meu, fui parar com 3 colegas que mal estavam passando na matéria. Na sala tivemos tempo para planejar, dividir as tarefas, entender as instruções, combinar horários para se reunir fora da escola e etc. Foi aí que meus colegas decidiram me avisar que não fariam nenhum trabalho no projeto. Perguntei o porquê, e eles disseram que sabiam o quanto eu me importava com a nota, então achavam que eu faria tudo sozinho. Eles eram tão preguiçosos que estavam contando com o fato de eu não ferrar minha própria nota para depois me roubarem o benefício do meu esforço quando eu conseguisse uma boa nota no projeto. Fiquei puto e falei que era injusto. Eles bancaram os durões e falaram: Que pena, agora você faz o projeto sozinho ou leva 0. Aí que eu resolvi fazer as coisas do meu jeito. Eu até poderia ter ido falar com o professor e ele provavelmente teria resolvido, mas tive uma ideia melhor. Aceitei o desafio deles. Tudo bem, vocês ganharam. Vou fazer o que disseram. E eles se deram por satisfeitos com aquele sorrisinho de canto de boca, achando que tinham ganho a discussão. Só que o professor tinha uma regra. No final do semestre, a menor nota, exceto a da prova final, era descartada. Ou seja, se você esquecesse de entregar algum trabalho ou fizesse uma péssima avaliação, você tinha uma gordurinha para queimar e não ferrar a sua média. Eu nunca tinha tirado nota baixa o ano todo, então nunca precisei usar essa gordurinha. Mas sabia bem que esses preguiçosos sim, eles já tinham notas ruins guardadas. Então se levassem um 0 num trabalho importante, provavelmente reprovariam na matéria. Então fiz exatamente como me pediram. Não toquei no projeto a semana inteira, só sentei e esperei. Na semana seguinte, todo mundo entregou as tarefas. Meus colegas me observavam ali sem fazer nada. Finalmente, um deles falou: Ei, você não vai entregar o nosso projeto? E eu respondi: Ah, não, eu não fiz o projeto. Eles ficaram em choque e perguntaram por que eu não tinha feito. E eu falei: Bom, vocês disseram para eu fazer tudo sozinho, senão eu levaria um 0. Então, eu escolhi levar o 0. Eles ficaram furiosos e tiveram que fazer recuperação no final do ano. Passaram a me odiar, mas eu não dei a mínima bola. Foi o 0 mais satisfatório que já tirei da minha vida. Essa é uma boa essa é uma boa história de vingança do nosso autor. E bom pra ele mesmo, pô. Tem gente, é o que eu falei no começo, tem gente muito folgada assim. Eu nunca cheguei a passar por uma situação dessa, mas trabalho em grupo é sempre estressante. Ou as coisas ficam todas pro final, né, pra data limite, e aí todo mundo vai correndo nos últimos dias pra resolver o trabalho. Ou tem gente que é muito enrolada, ou muito preguiçosa, e aí não faz a parte direita, aí você tem que fazer a parte da outra pessoa também. E tudo nessa vontade da sua nota não ficar prejudicada por causa dessas pessoas, né? Péssimas lembranças desse trabalho em grupo. Mas faz parte do nosso crescimento pessoal no colégio, né? Não tem jeito. E assim, passadas essas nossas magníficas histórias, nós entramos na nossa última, que é relacionada à esfera do ambiente corporativo, né? Com o título Sem mais drogas no local de trabalho, ok? Se tem uma coisa que eu tenho birra, é com políticas mal escritas. Se vão perder tempo escrevendo regras, que façam direito e não deixem o estagiário fazer. Um dia, minha esposa chegou em casa com uma cópia da nova política de aptidão para o trabalho da empresa dela. Todos os funcionários tinham que assinar e devolver. Do jeito que minha esposa decidiu me mostrar antes de assinar, porque eu sou... vocês vão entender. O documento era, na maior parte, um amontoado amador de frases inúteis. Mas tinha um trecho sobre drogas no local de trabalho. Basicamente escrito: não venha trabalhar sob efeito de drogas ou álcool e não traga drogas ou álcool para o trabalho. Eu disse para ela não assinar enquanto pelo menos não definissem o que queriam dizer com drogas. Incluía Tilenol, antibióticos, Ritalina ou só os ilícitos e recreativos. Alguns dias depois, surge a versão 2.0 dessa política. Agora o trecho estava melhorado, com os dizeres: substância não prescrita que tenha efeito fisiológico ou altere o humor quando ingerida ou introduzida no corpo. Agora sim, minha esposa assinou, entregou o RH e seguiu sua rotina. Mas não antes de eu dar um toquezinho especial, que é só meu. Naquela manhã, começaram vozes irritadas e confusas pelo escritório. Em menos de uma hora, ninguém estava trabalhando. Todos estavam reunidos na copa. O gerente, meio desesperado, foi até minha esposa, aparentemente a única que não parecia confusa, e perguntou se ela tinha algo a ver com o sumiço do café. Ela admitiu que sim, que tinha escondido todo o café. E mostrou a política recém-assinada.
o consumo de substâncias que alteram o humor. Era proibido no local de trabalho, sem receita médica. Ele tentou argumentar dizendo: mas é só café. Ao que minha esposa respondeu que, pela própria definição da empresa, café claramente alterava o humor, portanto, era proibido. Dito e feito. Ela devolveu o café que tinha guardado no depósito, o humor do escritório se alterou novamente, dessa vez para melhor, e a empresa finalmente contratou alguém para escrever uma política de fato funcional, baseada nas diretrizes oficiais do governo. E aqui, nosso querido autor realmente deu um golpe de chave mestra na empresa, né? De fato, a cafeína é um tipo de droga que altera o humor, né? E então, eles fizeram uma pegadinha muito boa pra acabar com essa palhaçada, né? Mas, pelo menos foi em bom tom e sem maiores problemas, né? Eu imagino. Bom, amigos, obrigado por terem chegado até aqui, até o final. Se vocês tiverem gostado do vídeo, por favor, conversem comigo no chat, conversem ideias que vocês tenham para os próximos vídeos, sugiram temas. Se quiserem comentar sobre alguma das histórias também, podem falar que eu vou escrever com vocês lá, que eu comento com vocês. E ficamos aqui e até o próximo vídeo. Fui!